Meus amados, como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Tá tudo bem? Vou esperar aqui um bom dia. Não sei, já vi que tem, acho que pelo menos algumas pessoas já assistindo a gente aqui, então eu vou esperar um bom dia aqui para ver se o som tá certinho, ver se a gente já pode começar. Então, esperando um ok aqui do som para a gente começar os avisos, para a gente conversar um pouquinho. Tá tudo certinho. Júnior mandou um bom dia aqui. Bom dia, Júnior. Tudo bom? Como que vocês estão aí em casa? Vocês estão bem? Eu tive uma queda aqui, mas não sei se foi geral ou se foi só para mim. Então, se alguém puder colocar aí se o som tá certinho, se é o áudio, o áudio é a mesma coisa, né? Se alguém puder colocar som e vídeo ok, então tá certinho. Acho que foi para mim aqui que deu uma caidinha. Som e imagem ok, a Sabrina também colocou. Então, vamos lá. Bom dia novamente. E hoje o bom dia especial vai para aquelas que a gente tanto ama, né? Para as nossas mães queridas, presente de Deus nas nossas vidas. Não tem como a gente não prestar uma pequena homenagem aqui para elas, né? Que são tão especiais. E então, para isso, eu quero ler um pequeno poema, simples, mas que uma pequena homenagem aqui para as nossas mães tão queridas e tão especiais. Então, esse é um poema do Mário Quintana. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que é do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Então, poeminha de Mário Quintana para prestar uma homenagem para essas mulheres tão queridas, tão guerreiras, tão especiais, que eu acredito que Deus, no seu infinito amor, quis demonstrar para a gente o amor dele através da vida das nossas mães. Então, feliz Dia das Mães, que todas as mães possam ter um dia muito especial. Hoje é dia de ceia, então espero que todos tenham preparado aí, deixado certinho o pão, né, o vinho, para a gente fazer essa celebração tão importante para um símbolo, né, tão importante do cristianismo, da aliança, uma aliança que muito importante, né, que Jesus deixou com a gente. Então, espero que vocês consigam preparar todo mundo e não deixa passar, né, em branco. Não vou fazer, vou só... Não, participa, faz, é muito importante. Eu acho que dá um ânimo novo, revigora a nossa fé, a nossa esperança. Pedidos de oração. Então, quem tem pedidos de oração pode colocar, compartilhar aqui com a gente, que a gente coloca aqui o pastor sempre ora, né? Então, coloca seus pedidos, coloca aquilo que está afligindo o seu coração, pode ser um pedido seu, um pedido de alguém da sua família, mas coloca aqui, compartilha com a gente, o pastor ora, a gente ora no meio da semana, é bem importante para a gente se sentir próximos. Eu sempre falo isso e sempre vou falar, porque nesse momento que a gente está tão distante, é importante a gente ter uma maneira da gente se sentir próximos, tá? Então, eu sempre vou repetir isso. Coloca, compartilha um pouquinho da vida aqui com a gente, fala se está tudo bem, se não está tudo bem, faz um pedido de oração e dessa maneira a gente consegue se sentir um pouquinho mais próximo, mesmo distantes, né?
Visita pastoral também, quem estiver precisando aquecer um pouquinho o coração, estiver passando por alguma dificuldade, às vezes não quer falar aqui, não quer abrir, não quer se expor, mas então manda uma mensagem para o pastor, marca uma visita, pode ser virtual, pode ser presencial, e aí ele vai tomar todos os cuidados necessários, mas não deixa isso passar. Se você estiver precisando, marca uma visita, tem o telefone do pastor lá no grupo de WhatsApp, ou outra pessoa que você conheça do grupo, fala, estou querendo marcar uma visita, a gente entra em contato com o pastor e a gente marca isso. Mas não deixa de marcar, não. É um momento muito difícil, e se a gente for se afastando e às vezes está precisando, mas não vou incomodar, está num momento difícil, e a coisa só vai piorando. Então marca uma visita, chama o pastor, bate um papo, que vai ser muito abençoador para a sua vida. Participação dos grupos, então tem os grupos durante a semana, né? Segunda, quarta e quinta, se eu não me engano, segunda e quinta às 8 horas e quarta-feira de manhã, 6 horas da manhã, participa de um grupo, é bem especial, é bem importante, faz a gente se sentir próximo, quando a gente está reunindo presencialmente, a gente faz esses encontros, né? Então, vamos fazer esses encontros online e isso abençoa muito a vida da gente. Então, participe de um grupo, entre em contato, coloca lá no grupo do WhatsApp, ou entre em contato com alguém, eu quero participar, a gente vê o melhor dia, o grupo que você consegue se encaixar, e fica pertinho da gente. E tem o grupo dos adolescentes também, que acontece às 9 horas da manhã, com a Dani. Então, se conhece algum adolescente, você é adolescente, esse grupo tem sido muito especial na vida dos adolescentes e na vida da Dani também. Então, não deixa de participar, não. Acorda um pouquinho mais cedo, no domingo, participa do grupo, depois já fica para o nosso encontro aqui. Vai ser muito abençoado participando dessa família. Os grupos se tornam uma família, né? A gente sempre conversa um pouquinho, conversa da vida, e aí um sabe um pouco mais do outro, e a gente torna uma família, que essa é a intenção do grupo, né? Ser uma família estendida, mas uma família de verdade, né? Uma família unida pelo sangue de Cristo. A gente fala, não é de sangue, mas é de sangue sim, porque é unido pelo sangue de Cristo. A gente está marcando também, vai marcar uma reunião pela internet também, né? Vai marcar um dia, uma data especial, para fazer a prestação de contas financeiras. A nossa igreja, ela preza muito por uma transparência. Então, para todo mundo, de maneira muito aberta, saber como está sendo gasto o dinheiro que a gente tem recebido de ofertas, do dízimo. Isso é uma coisa muito importante, que a gente preza muito na nossa igreja. Então, a gente vai marcar o dia e vai colocar no grupo para todo mundo que quiser participar poder entrar no dia e saber o que está acontecendo, onde foi investido o dinheiro, para que precisou, tudo. Se você já doou, fez alguma oferta para o grupo, se você dizima mensalmente, você está pensando em fazer uma oferta, é muito importante participar para ver certinho, que é muito transparente. Tudo que entra, a gente tem certinho tudo que sai e mostra com muita tranquilidade todos esses custos, gastos e o que tem guardado, o que não tem. Então, a gente vai colocar no grupo e fique à vontade para participar, para tirar dúvidas e depois ofertar, virar dizimista, vai ser uma bênção para a nossa vida, tá bom? Hoje a gente vai ter o segundo episódio da nossa série Uma Refeição com Jesus, uma série que já foi muito abençoadora semana passada, ainda mais que a gente tem a ceia, né, hoje, que é uma refeição, então é uma série que eu acredito que aquece o nosso coração, porque não tem coisa mais gostosa do que sentar numa mesa, comer e conversar. E com Jesus já era desse jeito. Eu acho que ele nos ensinou isso, né? Ele aproveitou, ele desfrutou disso. E aí essas refeições traziam muitos ensinamentos. Então que a gente possa aprender tudo o que ele quis dizer, tudo o que ele quis passar durante essas refeições. Então vamos ficar agora com a nossa celebração. Espero que todos tenham um domingo muito especial, principalmente as mamães. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.
Ti, porque Tu és muito maravilhoso, é digno de ser adorado e exaltado para todo sempre. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua glória, vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente.
pessoal do grupo, tudo bem? Bom dia. Bom, para quem não me conhece, sou o Daniel e eu estou aqui para um negócio um pouquinho diferente. Eu sei que a nossa denominação, a presbiteriana, eu acho que ela não tem muito hábito, eu acho que as pessoas que frequentam a nossa igreja, a gente não tem muito hábito de dar testemunho, né? Mas eu não podia deixar aqui de gravar esse vídeo. O pastor Rodrigo, eu conversei com o pastor Rodrigo, ele falou, não, legal, grava, vai ser legal. Para contar um pouquinho da minha experiência nesses últimos dias aí. Bom, para quem não sabe, na quarta passada, dia 28 de abril, eu estava chegando para trabalhar e fui assaltado, né? 2 homens armados me assaltaram, levaram tudo. Carro, terno, relógio, carteira, documento, notebook, celular, enfim. Fizeram um limpa em mim, né? E estavam armados, você não tem muito o que fazer, né? E aí, poxa, você fica chateado, né, na hora e tudo mais. Mas, poxa, primeiro ponto, né, muito grato pela vida, né, de não terem feito nada, 2 armas apontadas para sua cabeça. Então, só de ter saído vivo daí já é uma alegria muito grande, né? Você pensa muito na família numa hora dessas. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida, né, pela oportunidade que Ele me deu. Mas as coisas mais interessantes foram acontecer só depois disso. E aí eu não tinha como não dizer que era Deus agindo na minha vida. E eu sou capaz de falar que eu nunca vi Deus agir de forma tão intensa na minha vida como aconteceu. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu queria compartilhar essas experiências aí com vocês. Bom, fui roubado. O que eu pensei? Falei, bom, agora eu preciso ter calma para correr atrás das coisas, né? Não podia ficar sem computador, sem celular, porque eu uso para trabalhar. Cheguei em casa, veio na minha cabeça, vai lá na Magazine Luiza do centro. Assim, nunca fiz uma compra na Magazine Luiza, mas tinha alguma coisa na minha cabeça falando, não, vai lá na Magazine Luiza do centro, X, né? E aí você vai achar alguma coisa lá, dá um pulo no centro lá, você acha. Aí peguei um Uber, tava sem carro, né? Roubaram o carro, fui até o Magazine Luiza do centro, o vendedor veio me atender, né? Aí eu expliquei, né? Eu precisava de um notebook, de um celular e tudo mais. E aí eu falei, né? Eu sou colega do Júnior, que é um cliente nosso, amigo do meu sócio. Ele é cliente aqui do escritório. E ele é gerente, né? Eu falei, bom, vou passar o nome dele, quem sabe não rola um descontinho, né? Aí ele... Só que ele não é gerente da unidade do centro, ele é gerente, acho que da unidade do Dom Pedro, do Shopping Dom Pedro, alguma coisa assim. Mas passei, né? Eu sabia que ele era bem influente. Aí o vendedor nem deu muita bola, falou, legal, ele já trabalhou aqui, ponto. Aí ele subiu, nisso o vendedor subiu para ver se tinha estoque do que eu precisava. Eu saí da Magazine Luiza, fiquei lá fora esperando. Com quem que eu trombo? Com o Júnior, que era esse meu cliente. Pô, o que você está fazendo aqui e tal? Eu falei, então, vim ver um notebook, né? Fui roubado, contei um pouquinho de história para ele. Mas o rapaz, o vendedor, tá falando que tá meio complicado de abaixar mais um pouco o preço, né? Ele falou, o quê? Ele não vai dar desconto para você? Não, vem aqui. Pegou eu, chegou pro vendedor, que história que é essa que você não quer dar desconto pro cara? O cara é brotherzaço, meu amigaço meu, pode dar um desconto para ele aí sim. Por fim eu consegui um desconto que só funcionário consegue praticamente, assim. O notebook saiu com mais de 20% de desconto. Então eu já vi aí Deus agindo aí nesse primeiro momento, né? Assim, de eu ter ido na Magazine Luiza e ter encontrado com um cara que nem trabalha lá, ele é gerente de outra unidade, mas na hora que eu fui ele estava lá e consegui um ótimo desconto. Depois, no dia seguinte já, aliás, no dia do acidente, mais tarde, entraram em contato comigo falando que tinham achado meus documentos lá na Pirelli, num matagal perto da Pirelli, né? E olha só, eu terminei a faculdade em 2017 e por algum motivo eu não tinha tirado ainda a minha carteirinha da faculdade, né? Que é algo que geralmente quando o pessoal termina a faculdade guarda de recordação ou tira da carteira, mas eu não sei porque a minha carteirinha da faculdade ainda estava na minha carteira. E aí os bandidos jogaram os documentos nesse mato. Uma pessoa que estava fazendo uma caminhada lá pelo bairro achou minha carteirinha da Unip, conseguiu ligar para a Unip tinha o meu cadastro, aí eles me ligaram falando que o documento tinha sido localizado. Então, mais uma coisa que assim, você fala, poxa, as coisas começam a se encaixar, né? É um negócio sem explicação. Por que eu não fui tirar a minha carteira de 2017 da carteira, depois de quase 4 anos aí?
foi isso que me ajudou a recuperar, né, o documento. Bom, mais tarde, na quinta-feira, no dia seguinte, a polícia me ligou falando que tinha localizado o carro. Acharam um carro lá no Bassoli, na CDHU do prédio dos Bassolis, numa favela lá. E consegui localizar o carro, graças a Deus, em perfeito estado. Tiraram só a anteninha do rádio, né, talvez por achar que era um rastreador, e tiraram a tarjeta da placa, mas do resto, tudo no carro. O step estava no carro, o macaco no carro, roda, tudo certinho. Também aí vi Deus agindo, né? Pois bem, aí fui para a delegacia. O policial, o PM, pegou o meu documento, né, para fazer o BOPM, e ele acabou esquecendo de me devolver o meu RG. Aí, e a delegacia que eu fui era lá na John Boy. Para quem não sabe, eu moro aqui perto do Parque Prado, essa região, Nova Europa. Então eu tive que ir lá na John Boy. E aí quando eu cheguei em casa, isso já era 1h da madrugada, já da quinta para sexta, a PM me liga, a polícia me liga. Então, você esqueceu o seu documento aqui na delegacia. Eu falei, nossa, 1h da madrugada já, né? E querendo ou não, você fica um pouco traumatizado, né, de sair de casa depois de um assalto, né? Eu falei, poxa, eu não posso pegar aí depois, né, amanhã de manhã eu dou um pulo aí. Não pode, tem que vir pra cá agora, senão o seu documento não pode ficar aqui e tudo mais. Eu falei, nossa, toca eu sair de casa agora, né? Aí mandei uma mensagem, anunciei lá no Face que tinha achado, e se tinha algum amigo que estava lá perto, né? Falei, não vai ter ninguém lá perto, porque, poxa, 1h da manhã, quinta-feira, né, de quinta para sexta, não vai ter ninguém, vou ter que ir até lá, né? Um amigo meu estava no aniversário de uma sobrinha dele que ficava a 2 quadras da delegacia. Também aí eu vejo Deus agindo, né? Ele falou, não, Dani, pode deixar, eu pego aqui pra você, e aí depois você pega comigo, tranquilo. Liguei lá na polícia, falou, meu amigo tá indo buscar aí, Bruno tá indo buscar, pode entregar toda a documentação pra ele. Então olha só que coincidência, né? Ter um amigo 1h da manhã saindo de um aniversário a 2 quadras lá da delegacia. Também foi um negócio que me marcou bastante. Bom, no dia seguinte, toca eu ir de novo para a delegacia para finalizar os trâmites, né? Aí eu tinha ido no segundo DP, o segundo DP estava sem sistema, fui no 10º DP, o 10º DP sem sistema. O 10º DP mandou eu ir para o 9º DP, porque era a região do lugar que o carro tinha sido localizado. Estava sendo atendido lá e, infelizmente, algumas delegacias, o atendimento não é dos melhores, né? Eu estava sendo atendido, passa um investigador que estudava comigo. Por sinal, meu xará, né? Chama Daniel. Oi, aí, cara, o que aconteceu? O que você tá fazendo aqui? Pô, eu tô precisando aí de uma força e tal. Cara, pega o meu contato, porque se você precisar, você me dá um toque e me chama no WhatsApp, eu vou dar uma força pra você. Também, né? Um outro sinal que Deus estava ali comigo, eu acho, né? Eu ter ido na delegacia que fica super longe de casa e ter trombado com um cara que estudou comigo na faculdade e ele ter me passado o WhatsApp para ajudar a resolver algumas coisas. Bom, aí um outro fato interessante, né? Eles acabaram levando a tarjeta da placa da cidade, né? Da placa dianteira. Aí no sábado eu acordei de manhã e fui até algumas autopeças, né? Ferro velho, para ver se achava alguma tarjetinha de Campinas, né? Aí acho que eu fui uns 10 ou 15 autopeças. Tem uma avenida aqui perto indo para Valinhos que tem só loja de peças usadas, né? E todo mundo, nossa, Daniel, vai ser difícil achar, que você vai ter que ir no Detran fazer uma nova placa, vai ter que trocar a placa, porque a minha era aquela placa cinza, você vai ter que trocar a placa por Mercosul, é mais dinheiro ainda que você vai gastar e tudo mais. Teve um cara que até sugeriu de eu ir num estacionamento de carro, roubar uma tarjetinha de um outro carro e colocar no meu, enfim, isso aí é outra história. Enfim, saí de lá e não consegui a tarjetinha, né? Nisso, meu pai estava fazendo compra, acho que no bairro Botafogo, se eu não estiver enganado, no Savenhago, né? E aí ele encontrou um vizinho que morava na nossa antiga casa, era vizinho da nossa antiga casa no Carlos Lourenço, né? E aí ele tava conversando com ele, né? Pô, o que você tá fazendo aqui? Tô fazendo compra. Aí meu pai perguntou, mas já tá acabando a compra? Já? O senhor tá de carro, não? Aí o senhor falou, não, eu tô de Uber, eu vou pegar um Uber depois aqui. Meu pai falou, não, pelo amor de Deus, senta aí no carro, eu levo você lá de volta pro bairro, né? Era um pouco fora de mão pro meu pai, mas ele fez essa
essa boa ação, né? E aí levou esse senhor no bairro que a gente morava, lá no Carlos Lourenço. Chegando lá, meu pai encontrou um vizinho nosso, que é cliente do meu pai, né? Falou, não esquece de fazer o imposto de renda, né? Meu pai faz o imposto de renda dele, não esquece de fazer o imposto de renda, tá correndo prazo e tal. E aí esse vizinho falou, poxa, eu vi lá que divulgou no Facebook que o Daniel foi assaltado, né? Aí meu pai falou, pois é, agora ele tá correndo atrás da documentação e tal. E roubaram a tarjeta da placa de Campinas, São Paulo, do carro dele. Ah, cara, pô, tarjeta da placa? Ah, eu tenho uma aqui. Foi lá, pegou a tarjeta da placa de Campinas, São Paulo, que o cara tinha dentro de casa e deu certinho no meu carro. Assim, a tarjeta que cabia, porque placas têm tamanhos diferentes, então a tarjeta dele coube na minha placa. Então, assim, eu tenho certeza que você aí de casa não tem uma tarjeta sobrando aí de Campinas, São Paulo, para dar para alguém, mas o cara tinha. Então, por causa de uma carona que meu pai deu para um senhor que era vizinho do bairro antigo, a gente conseguiu recuperar a tarjeta de placa, que era um negócio que eu, no dia anterior, tinha tentado ir atrás e não tinha conseguido. Bom, não bastasse tudo isso, para quem não sabe, eu tenho um amigo meu que trabalha comigo, é meu sócio, é o Valmir, muita gente conhece. E aí era final do mês, a gente estava fazendo o encerramento, né, da empresa, né, o fechamento. E aí tinha dado aí uma diferença ainda que estava com ele, mas ele precisava me depositar. E ele não sabia quanto que eu já tinha gastado já com o notebook e o celular. E mesmo que soubesse, a diferença que ele teria que me dar era baseada em conta, né? Tinha que fazer uma conta, a diferença ele me depositava. O valor que eu gastei do celular e do notebook deu cravado o valor que ele tinha que depositar. Diferença, assim, de reais, assim. Então, assim, o que eu gastei no dia anterior foi o valor que entrou a título de diferença. Não tem outra explicação, né? A não ser Deus. E, por fim, um negócio que aconteceu, que eu fui entender só agora, em outubro do ano passado, eu tive um problema com o HD, e aí eu acabei perdendo alguns arquivos. Eu tinha meu último backup era do finalzinho de setembro, deu problema no meu HD em 5 de outubro, eu acabei perdendo alguns arquivos nesse meio tempo, né? Na época eu fiquei revoltado, falei, poxa, como que um HD para de funcionar do nada, né? Não liga o computador, levei pro meu primo que mexe com informática, não conseguiu recuperar e tal. A paciência, né? Desde então eu comecei a usar o Drive, né? Os arquivos na nuvem, né? E graças a isso eu não perdi todos os meus arquivos nesse roubo. Na verdade eu não perdi arquivo nesse roubo, porque eu estava salvando tudo nas nuvens. Então depois eu fiquei pensando, se não tivesse acontecido essa pane de HD lá em outubro, quando eu fiquei bravo, fiquei chateado, talvez hoje eu estaria sem nada de arquivos do escritório, da empresa, eu estaria na roça, assim, para recuperar tudo. Eu ia ter perdido tudo, absolutamente tudo, porque eu salvava tudo no HD. Então, também mais um negócio que às vezes acontece na nossa vida que no primeiro momento a gente não entende, mas teve que acontecer isso para eu começar a usar o Drive, e aí roubaram meu computador, mas eu tinha tudo no Drive, consegui recuperar. Enfim, todas essas coincidências, né? Eu vejo que é a mão de Deus agindo e, poxa, eu sou muito grato por isso. Acho que eu nunca tinha visto, como eu disse, eu nunca tinha visto Deus agir tanto na minha vida como essa situação, e isso vai muito ao encontro que o que a gente tem visto nas últimas séries, né? Na última série do Pastor Rodrigo, que ele pregou pra gente, que nem sempre Deus vai agir com base no que a gente acha. A nossa mente ela é muito finita e a gente tem um Deus infinito. E se Deus quiser agir na regra, ele vai agir na regra, mas se ele quiser agir fora da regra, ele vai agir também. Se ele quiser agir numa situação de bonança, numa situação positiva, ele vai agir, mas se ele tiver que mostrar que ele está com a gente também numa situação difícil, ele vai mostrar. E eu sou grato a Deus por isso, por esse aprendizado. Eu tenho certeza que, apesar dos prejuízos materiais que eu tive, eu saio uma pessoa muito mais forte e sabedor que Deus está comigo a todo momento, não importa em que situação. Beleza? É isso, gostaria de compartilhar com vocês. Um ótimo domingo aí e uma boa semaninha. Um abraço. Olá, queridos. Que história é essa fantástica contada pelo nosso irmão Daniel? Que legal de ouvir isso, que alegria ouvir como que
ele consegue perceber Deus cuidando de todas as coisas, mesmo no meio da tragédia. Tem muito a ver com o que a gente tem conversado nesse tempo. E como o Daniel falou, não dá para colocar Deus numa caixa, e se ele quiser operar fora das regras, ele vai operar fora das regras. E se ele quiser operar dentro das regras, ele vai operar. Daniel, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. E é uma inspiração para a gente poder passar para esse momento de celebrar a nossa ceia, a mesa que a gente rememora e celebra esse Jesus que é presente, que cuida, que protege, que está junto. Não é verdade? E esse momento ele é revivido de tempos em tempos no meio da comunidade cristã para ativar memórias e memórias. Memórias na cabeça para a gente lembrar de Jesus, memórias do coração, que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é para a gente rever, ressentir sentimentos poderosos e bonitos que trazem a companhia de Jesus, trazem para nós. E é por isso que nós estamos aqui reunidos nessa manhã para celebrar a mesa do Mestre. E eu espero que você tenha preparado aí um bom ambiente para você, com a sua família, com o pão, com o vinho, e nós vamos passar por esse momento maravilhoso. Esse momento em que eu não vou me ater muito à explicação, porque na mensagem daqui a pouco nós vamos conversar bastante sobre o texto da ceia, ok? Mas esse momento eu quero que, inspirados por essa história do Daniel, inspirados pelo amor de Deus por nós, a gente passe por esse momento, relembrando e entendendo Jesus nesse tempo. Então eu quero orar com você agora para a gente separar esses elementos do uso comum, esses aqui e os que estão aí com você, para consagrarmos ele para a ceia. Vamos orar? Pai querido, nós separamos esses elementos do uso comum nesse momento para que eles sirvam de matéria para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Toma esse pão e esse vinho, esse suco de uva, e que a tua presença seja infundida neles e que seja consagrado para isso nesse tempo agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, preparados? As instruções são as seguintes: você, líder da sua família, da sua casa, você vai pegar e vai servir a quem está perto de você, ok? As crianças são bem-vindas a essa mesa. A nossa comunidade, a nossa igreja presbiteriana independente do Brasil, ela recebe as crianças como herdeiras do reino. Não é uma questão cognitiva, mas uma questão de fé e de herança. Então as crianças podem participar com o consentimento dos seus pais. Na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam, comam, porque esse pão representa o meu corpo que vai ser partido por vocês. Da mesma forma, ele pega o cálice, dá graças e dá aos seus, diz: esse é o cálice, é o sangue da nova aliança que faço com vocês. Então Jesus usa esses dois elementos ao final de uma celebração da Páscoa para criar uma outra celebração, um outro ritual. O ritual da ceia do Senhor. Ele diz: toda vez que vocês comerem do pão, tomarem do cálice, vocês estarão anunciando a minha morte. Façam isso em memória de mim. Façam isso até que eu volte. Essa é a instrução do Mestre. E que esse alimento, esse pão e esse vinho, que representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, eles se tornem elementos sobrenaturais, meios de graça na sua vida, e que ao comer e ao tomar, você seja alimentado por esse Jesus vivo e amoroso que cuida de nós. Então, tomemos do pão, tomemos do cálice e passamos a ceiar nesse momento. Assim, então, eu quero dar um momento de uma canção para que você possa fazer suas orações aí com a sua família, internalizar esse momento, e no final da canção eu volto para a gente fazer a oração de fechamento desse momento. Tá bom? Vamos lá. Queria cantar uma música
que de maneira simples descreve a poesia do amor de Cristo por nós na cruz. É mais ou menos assim. Pelo rasgar da tua carne na cruz, você me curou. Pelas suas lágrimas lavou e abriu os meus olhos. Por sua tristeza me deu alegria e paz. Por sua coroa de espinho me coroou como um rei. Você venceu, teu amor, tua escolha me fez viver. Você sofreu, nem a morte conseguiu impedir esse amor. Sofrimento que me trouxe a paz. Da tua carne na cruz você me curou. Pelas suas lágrimas lavou e abriu os meus olhos. Por sua tristeza me deu alegria e paz. Por sua coroa de espinho me coroou como um rei. Você venceu, teu amor, tua escolha me fez viver. Você sofreu, nem a morte conseguiu impedir esse amor. Você venceu, teu amor, tua escolha me fez viver. Você sofreu, nem a morte conseguiu impedir esse amor. Sofrimento que me trouxe a paz. Amém. Amém. Vamos orar, queridos? Deus amado, obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, esse momento em família, esse momento maravilhoso, momento em que a gente pode celebrar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por podermos celebrar a mesa do Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Daniel, meu querido, muito obrigado por nos abençoar com essa história, com esse testemunho. Muito bom, cara, muito legal. Deixa eu atualizar aqui minhas mídias aqui, para eu ver os comentários de todo mundo e poder dar um bom dia para a galera. Enquanto isso, a produção está mexendo em alguma coisa aqui atrás de mim que eu não faço ideia do que seja, tá bom? Então, se vocês verem aí as coisas se mexendo, não esquenta a cabeça, porque eu não faço ideia do que a produção está fazendo. Tá ajeitando aí câmera, alguma coisa assim. E aí, galera, bom dia, bom dia. Bom dia para Meire. Bom dia para quem? Bom dia para quem mais? Bom dia para Rosana, que tá aqui. Bom dia para Josi também, que tá aqui com a gente. Tem uma galera assistindo, mas tem pouco joinha, hein? Eu queria ver mais joinhas aí, por favor. Vamos no joinha. Vamos
Vamos dar o joinha aí, porque a produção sempre pede para você compartilhar e para você sempre dar o like, ok? Fala, produção. A produção tá pedindo para eu chegar mais para trás, mano. Não dá para eu chegar mais para trás, vai ficar muito longe aqui. Cheguei mais para trás aqui. A produção pediu para eu chegar mais para trás. Não dá muito para chegar mais, não, do que isso aqui. Senão daqui a pouco eu começo a embolar aqui na cortina, né? Aí já viu, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui no Face os comentários da galera do Face. A galera, gente boa aqui que tá nos acompanhando no Face. Vamos lá. Nossa, tem um monte de joinha, um monte de coração aqui. Muito bom, muito bom. Bom dia pro Júnior, bom dia pra Sabrina, pra Márcia. Bom dia pra Fabi, que tá pedindo aqui oração. Bom dia. A Márcia falou, nossa, Daniel, Deus é muito maravilhoso mesmo. Admirando a história do Daniel. Isso aí, Dani. Valeu mesmo. A Fabiana tá pedindo oração pela minha tia Lena. Sabe aquela tia que também é uma mãe? Está internada, sem saber muito o que ela tem. Vamos orar pela Lena. Vamos orar pela Lena. Isso aí, vamos orar pela Lena. A gente fica com compromisso aí de orar por ela. Aqui no YouTube, a Josi tá aqui. Bom dia, Josi, tudo bom? A Audrey, bom dia, Tuti, que Deus te abençoe. Bom dia, Rayane, Deus te abençoe e te guarde. A Rafa, nossa, os adolescentes estão em peso aqui, Jesus. Ô, benção, aí meu dia, eu já ganhei meu dia. Bom dia, Rafa, que Deus te abençoe. Galera, é o seguinte, hoje é o Dia das Mães, né? A gente vai ter uma homenagem daqui a pouco para as mães e a gente sempre manda no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, foto da nossa mesa da ceia. Eu queria te incentivar a você mandar foto da sua mesa da ceia, mas mandar uma foto de você, como é que você está assistindo aí a celebração hoje, em família. Tirar uma selfie da galera, tirar uma selfie de todo mundo aí, de pijama. Oi? Não, aí se tiver de pijama na mídia social vai ser complicado, né? Pode mandar ou na mídia social com a hashtag Grupo Valinhos ou com @ Grupo Valinhos, ou você pode mandar no nosso grupo do WhatsApp. Se você mandar no grupo do WhatsApp, mais fácil, a produção vai catar todas essas imagens, no final a gente vai colocar aqui, tá bom? Eu queria ver muito os filhos com as mamães aí sentados, os casais sentados assistindo, a família reunida. Tira uma selfie, mas não vale foto antiga, hein? Tira uma selfie, uma foto da família, manda no nosso grupo do WhatsApp que eu quero mostrar no final aqui de todo mundo, de todos vocês aí, eu queria mostrar, tá bom? Vai ser muito legal se você fizer isso e a gente mostrar todo mundo. E você que está aí quietinho assistindo a gente, você pode também participar, você é livre para comentar, é muito bem-vindo, seus comentários ajudam muito. Nossa, ganhei meu dia, Raíssa também está aqui, bom dia, Raíssa, Deus te abençoe. Tem a Tuti, a Rayane, a Rafa, a Raíssa, só falta a Bia aqui dos adolescentes no YouTube, só falta a Bia. O resto, toda a galera dos adolescentes estão aí presente, muito bom, fico muito contente de ver essa turminha que eu me esforço tanto para poder comunicar de uma forma legal. Então tem muitos joinhas aí, você que está no YouTube aí, aumenta esse joinha aí, tá bom? Vamos lá, já fiz o desafio, não tem mais nada para avisar, né? Vamos partir pro... Verdade. Hoje, galera, assim, quando acontece no dia, eu aproveito para fazer ao vivo. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial, o Fabão, marido da gloriosa Ariadne. Eles que estão agora viajando em São Francisco Xavier, não é isso? Estão numa pousadinha lá em Francisco Xavier e mandaram foto pra gente catando pinhão. Quero desejar um parabéns pro Fábio, Deus te abençoe, Fabão. Não sei se você está aqui assistindo ou se você está aí no Love com a Ariadne, mas Deus abençoe, te guarde, te proteja. Você é um cara muito especial, a gente gosta muito de você. Parabéns, meu querido. Eu sou fã do Fabão. Bom, dito isso, aniversário posto, calibrando de água aqui a minha caneca. E nós vamos lá, né? Vamos começar? Vamos falar sobre a nossa mensagem de hoje, uma refeição com Jesus. As conversas de Jesus durante as refeições eram emblemáticas. Muita coisa legal acontecia nesses momentos.
Mistérios eram desvendados, verdades eram reveladas e o grande ensino do reino era exposto. Mas nem tudo eram flores nesses bate-papos. Você sabia disso? Tinha momentos que o tempo fechava e Jesus não estava nem aí para isso. Jesus tocava o barco. Bora ver isso? Bora ver como é que isso rolava? Então vem comigo, porque essa é a mensagem de hoje. A semana passada a mensagem era para dar um quentinho no coração, como dizia a Lid. Hoje a gente vai ver o bicho pegando, Jesus sem se importar de quebrar o clima. A história de hoje começa assim, Lucas capítulo 22, no versículo 14, diz assim: eu não esqueci não, Fabi, de orar pela tia Lena, tá? A gente vai fazer oração no final, tá ok? Só para deixar claro aqui, para você não achar que eu esqueci. Vamos lá. A história começa assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Esse dia é um dia muito emblemático, eram as últimas horas de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Então estava perto da festa dos pães sem fermento, da Páscoa. Era uma festa que durava alguns dias e culminava num determinado dia essa refeição que rememorava a saída do povo de Israel lá do Egito Antigo. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre essa história, você encontra essa história lá em Gênesis e Êxodo. Final de Gênesis, começo de Êxodo, você pega o gancho inteiro e você conhece essa história toda da Páscoa. Tá bom? Êxodo até o capítulo 10 você já fica sabendo muita coisa. Mas os primeiros capítulos de Êxodo você tem a narrativa desse evento lá, que veio com as 10 pragas e depois a saída do povo do Egito. Beleza? Então, remontava essa celebração que todo ano eles faziam. Só que nesse ano era diferente porque Jesus estava fazendo um alvoroço com seus ensinos já há 3 anos. E aí, nesse ano, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam uma forma de matar Jesus. Eles queriam acabar com a vida de Jesus, Jesus estava dando muito trabalho. E aí então, a gente percebe que Judas começa a orquestrar um plano para trair Jesus. E Jesus, quando está reunido com seus discípulos, manda-os preparar a Páscoa. Pois bem, Jesus os manda preparar a Páscoa. E aí, quando eles chegam nesse momento, é essa narrativa desse texto que a gente acabou de ler. Jesus expressa seus sentimentos de como era gostoso, como ele queria ter essa refeição com eles antes do sofrimento, pois ele não comeria, não participaria de novo dessa mesa. Pois beleza, o texto continua, a história vai continuando, e Jesus então pega um cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: este é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E esse texto é muito interessante porque a gente começa a perceber como é que era configurado esse jantar. Esse jantar tinha de 6 a 8 momentos estabelecidos. Ele não era um jantar que não tinha norma. Não, eles seguiam vários rituais da Páscoa antiga, e Jesus chega em um momento dessa Páscoa, ele estabelece esse ritual. Mas é interessante porque Jesus pega 2 vezes no cálice. Em 2 momentos distintos, Jesus pega o cálice. Esse primeiro, que ele pega o cálice, é o primeiro cálice do vinho diluído que tinha nesse ritual. Então Jesus toma o cálice, mas esse não era o cálice da ceia ainda. Okay? Esse era o cálice institucional que fazia abertura, um dos primeiros momentos da ceia. E aí, nesse momento, Jesus pega o cálice e fala: repartam isso entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei do vinho até que chegue o reino de Deus. Aí depois ele pega o pão, dá graças, percebe? Ele pega o pão,
dá graças e em seguida ele parte e dá aos apóstolos dizendo: isso é o meu corpo. E depois, no versículo 20, é muito interessante. Se você nunca reparou isso, você dá depois uma olhada na sua Bíblia aí, você vai perceber que depois do jantar, naquele momento em que as pessoas estavam comendo livremente, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho. Ou seja, não foi aquele primeiro cálice. Aquele primeiro cálice era o cálice da abertura dos trabalhos. Mas ele pega o pão primeiro, parte. Por isso que você vê na celebração da ceia, a gente pega o pão e parte. E depois ele pega o cálice. E aí, quando ele pega o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice. Não é o cálice do vinho diluído, mas esse é o cálice verdadeiro. Jesus está pegando no momento em que todo mundo já estava livre do ritual, onde todo mundo estava comendo à vontade. E aí ele pega, um momento, ele pega o cálice e aquele cálice se torna algo emblemático. Ele fala: este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado por vocês. É no final da ceia, nesse momento de comer livremente, que Jesus institui o sacramento, substituindo a celebração antiga. A Páscoa antiga apontava para frente, mas a ceia passa a apontar para trás. A Páscoa antiga apontava para o Cordeiro que viria. A Páscoa nova de hoje, a ceia do Senhor, a gente aponta para o Cordeiro que veio, né? E aí a gente imagina que Jesus pega o cálice e fala: Pai, esse é meu sangue que vai ser derramado por vocês. E aí a gente imagina aquele clima solene, aquela conversa bacana. E aí a gente imagina um encerramento solene, um clima bom. Uma noite tranquila, certo? Sabe aquela sexta-feira, aquele sábado, que você prepara aquele risoto, que você prepara aquele sandubão, aquele hambúrguer de grão de bico, que você prepara aquela massa, abre aquele vinho, e aí vocês estão de boa, tranquilo, comendo. O que você espera no final daquela noite? Que vão dormir em paz. Que vocês vão ficar muito bem, que a coisa vai ficar boa. Ou quando você sai e vai no restaurante comer uma comida muito boa, agradável, um ambiente legal, com música ambiente, você espera que aquele ambiente termine muito bem. Você espera que aquele ambiente termine saudável. Só que nesse final, Jesus dispara. Versículo 21. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que dá bom dia para Dani Alves. Bom dia, Dani, que Deus te abençoe. Coloca aqui nos comentários para mim, você já viveu essa poderosa experiência de estar tudo caminhando bem, de estar tudo tranquilo, que você fez um clima legal e de repente toca naquele assunto, vem aquela bomba, aquilo que você não esperava e nem precisava? Você já passou por essa poderosa experiência? Coloca aqui nos comentários, não precisa descrever a experiência, coloca aí sim, como foi ou não, graças a Deus. Já passou por isso? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se isso tem a ver com a sua vida. Você já passou por aquele momento em que aquela pessoa com que você criou o clima estragou, fez climão, estragou tudo? Já passou por isso? Se já, coloca aí para mim, pelo amor de Deus. Eu quero saber de você se você já passou por isso, tá? Coloca aí para mim, vamos lá. Tô aguardando o seu comentário maravilhoso. Tô aguardando você interagir comigo aí. Coloca aí. Já passou por aquele momento? Você preparou tudo bonitinho, tava tudo certinho, aquele clima bom e vem aquele assunto bomba. Aquele assunto que a pessoa decide fazer uma DR justamente naquele momento. Eu quero saber se só aconteceu isso comigo ou se tem mais alguém que aconteceu isso aí. É isso que eu gostaria de saber. Por isso eu aguardo o seu comentário. Já passou por isso, sim ou não? Sem medo de ser feliz. Vamos lá, coloca aí. Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho.
Tá bom? Não tem ninguém me vendo? Pelo amor de Deus. Ah, e meu parceiro? O meu parceiro Júnior já colocou aqui. Sim. É devastador. Quem mais já passou por um momento assim maravilhoso? Um momento espetacular, um momento fantástico, que você estava esperando que a conversa terminasse em S e ela acaba indo para Y. Aleluia. Como que... Coloca aí. Oh, o Rubão colocando a roda boa, Rubão. O Rubão colocando aqui em casa. É uma vez por mês. Oh, bendita TPM, aleluia. Oh, meu pai. É verdade. Não, bendita TPM não, porque talvez não seja só a Regiane que faça isso. Não, o Rubão também pode ser o cara que faz isso. Né? Então não vamos colocar a culpa na Regiane, pelo amor de Deus. O que é isso? Que falta de sensibilidade. Não é não, Regiane? Fala aí, Regiane. E é muito interessante, quem mais? Só o Júnior e o Rubens? Mais alguém já passou por esse momento fantástico? Esse momento especial? Então tem momentos. Obrigado vocês por não me deixar falando sozinho aqui, viu? Agradeço de coração. Tem momentos em que a gente fica, se a gente faz de tudo para proteger o ambiente. A gente faz de tudo para proteger o clima. A Fabi falou aqui, quem nunca teve aquele churrasco de família que alguns bebem demais e saem... Oxi, Fabi pegou pesado também. Tem aquele cunhado, aquele primo. Oh, meu Deus do céu, aquele sujeito, né? Que nossa, no momento não precisava, tava tudo no clima. Tava tudo tranquilo. E aí acaba acontecendo dessa forma. A Cida está colocando aqui um pedido de oração pelo Rossini. A gente vai orar aqui depois. Ah, o Júnior colocou sentimento de ir para a praia. E aí o tempo fecha e vem a tempestade. É isso aí, Júnior. Quem tem ouvidos que entenda. É aquilo, você está imaginando que vai para a praia, que vai dar sol, que vai dar praia, que a noite vai ser estrelada e de repente o tempo nubla. De repente o tempo fecha. Ô, meu pai, tem coisa mais desagradável do que isso? Às vezes o esforço vem de uma semana, às vezes o esforço vem assim, né? O cara ou a mulher já não tem tanta criatividade, emprega a criatividade para aquele dia, para aquele momento ficar bacana, e aí o tempo fecha. É muito ruim isso. E Jesus, cara, você tem noção? Em momento solene, celebrando a Páscoa, colocando... instituindo o novo sacramento, Jesus está com uma bomba. E aí eu percebo que Jesus não tinha medo de tempo ruim. Ele não tinha medo de quebrar o clima, não tinha medo do fim da paz. É claro que ele não estava ali com uma esposa, porque com a esposa o bicho pega, é diferente. Mas no tipo de relação, Jesus não tinha problemas com o confronto. Tem gente que posterga, a Dani falando aqui, ó, com certeza. Tem gente que posterga demais conversas e aí acaba explodindo no único momento em que os dois estão ali disponíveis para conversar. E acaba que o único momento disponível é aquele momento do A2, porque não cultiva tempo para conversar, não é verdade? Então o que acontece? O clima fecha e a gente, às vezes, como não cultiva isso, acaba estourando ali naquele momento. Porque nós temos receio do confronto, receio do conflito, receio das DRs. Jesus não tinha isso. E aí, o que isso gera? Olha a reação em cascata. Eles começam a se questionar para saber quem é o traidor. Ô Pedro, que história é essa? Tá sabendo de alguma coisa? Tiago, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, João. Fala você. Você que anda pertinho dele, né? Que é o discípulo amado. Ué, eu sou discípulo amado? Não, mas quem ele fala que é o líder é Pedro. E Pedro fala, não vira para cima de mim não. Olha para Tomé. Tomé que fica duvidando das coisas. E Tomé fala, já vem para cima de mim. Olha para Natanael. Natanael é que andou meio nas quebradas aí. Natanael fala assim, não, eu andei nas quebradas porque eu estava seguindo a Judas. Judas que andou meio perdido aí. Andou aí, eu não sei não quero acusar ninguém não. Quero acusar ninguém não, mas o Judas andou aí. E aí a coisa começa, e aí o Judas fala assim, não, que eu sou um discípulo fiel. O que é isso? Vocês estão colocando... Eu sou fiel, sou um dos mais fiéis. Aí Pedro leva, não, dos mais fiéis não. O mais fiel sou eu. Eu tô aqui com ele,
Eu queria até orar para que o fogo caísse do céu para o pessoal que rejeitou ele, e eu vou com ele até a morte, já falei com ele isso, eu vou até o final, mesmo que eu tiver que morrer. Ah, Pedro, você fala para fora, João começa a dizer. Eu que estou com ele, eu que fico com ele, tamo junto. E eles começam a se reafirmar, se afirmar. Não, eu tô bem, eu não sou eu que vou trair, jamais, eu vou com ele até o final. E aí outro se reafirma ainda mais e a discussão está formada. A discussão começa a se formar. E aí do versículo 24 ao versículo 30 tem um tema da discussão. E o tema da discussão é: quem é o maior? Quem é o maior? Percebe? Eles começam a partir da fala de Jesus, começam a discutir, se autoafirmar, e aí entra a discussão sobre quem é o maior. E eles começam a discutir, não, porque eu sou o cara, que eu estava com ele, não, porque eu vou até o final, e isso, aquilo, outro. E aí me parece que os discípulos estavam realmente ficando como Jesus. Por quê? Ao menos no quesito de não ter problema em estragar o clima. Porque você há de convir comigo que Jesus estraga o clima da ceia do final, quando ele lança essa bomba. E aí Jesus gera essa discussão no meio dos caras. Foi a fala dele que gerou a discussão. E os caras aprenderam com Jesus, sem ter tempo ruim, vamos estragar o clima mesmo. E os caras começaram a discutir sobre quem era o maior. Aquela cerimônia solene acaba virando um vucu-vucu. E aí Jesus vai ter que apagar, vai ter que acalmar o clima. Mas é fato que o clima se fez. E Jesus foi o cara que aguçou esse negócio. E hoje a gente tem uns problemas parecidos com esses. Dificilmente a gente consegue elogiar algo sem desmerecer o outro. Você já reparou? Nós temos uma mente binária. Mente binária é aquela que trabalha com 1 e 0, que trabalha com falsos dilemas, de escolher entre duas opções antagônicas. E isso acontece muito, é um pensamento recorrente em programas de esporte. Qual é o melhor jogador? E aí eles vão começar a elogiar o melhor jogador e eles começam automaticamente, às vezes sem perceber, desmerecer o outro. Quando eles começam a elevar quem é o melhor time da década, eles começam a falar do time e começam a menosprezar, porque eles não conseguem simplesmente elencar e eleger qualidades sem precisar desmerecer os outros. É claro que tem sistemas comparativos, um era melhor, mas esse tinha isso melhor, esse tinha isso melhor. Mas o pensamento dominante é que, não, esse time aqui não chega nem aos pés do time A, porque o time A fazia isso, e esse time B não fazia não chegava nem aos pés. Com o jogador é assim também. Muitas vezes eles comparam jogadores que já encerraram a carreira. Você não gosta muito de futebol? Já você vai entender. Por jogadores que terminaram a carreira com jogadores que estão caminhando. Então esse jogador agora, ele faz parte dos 5 maiores ídolos desse time da história. Aí eles começam, não, porque esse jogador de agora não chegou nem aos pés de fulano, porque fulano fazia isso, ciclano fazia isso, Beltrano fazia aquilo, ele não está nem aos pés. Surgiu uma discussão muito grande se o Neymar era o jogador mais habilidoso após Pelé na seleção brasileira. E aí surgiu uma discussão enorme nos meios de comunicação. E você percebia literalmente, eles não conseguiam elogiar um sem desmerecer o outro. E essa também é uma conversa que está no nosso meio político. Nós não conseguimos elogiar um lado sem desmerecer o outro. Ou sem elogiar o outro sem desmerecer o um. É uma mente binária, sempre há conflito, não consegue se elogiar, porque o governo A fez tal e tal coisa, e o governo B fez tal e tal coisa legal. Não consegue perceber que o lado X, o lado da esquerda, fez isso de bom. O lado da direita fez isso de bom. Não, a gente não consegue, a gente tem uma mente binária, uma mente que divide, e essa mente que divide nos torna mais fracos. Para elogiar um lado, tem que detonar o outro. Não se consegue ver as pessoas, não se consegue ver que as pessoas não são perfeitas e elas fazem coisas ruins e coisas boas. E esse pensamento começa a entrar nas nossas conversas em geral. A gente não consegue, às vezes, elogiar um restaurante A sem desmerecer o restaurante B. A gente não consegue elogiar um filme A sem desmerecer o B. A gente não consegue elogiar uma pessoa A
sem desmerecer o B. Porque parece que são antagônicos, mas não são. Você já parou para pensar que numa conversa as duas pessoas podem estar certas? Nas nossas conversas, comumente, é assim, ou eu estou certo, ou eu estou errado. Se a conversa com a esposa ou eu estou errado, ou ela está certa. É sempre assim, né? Mas a gente não consegue perceber, não consegue perceber que a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia. E aí, você já parou para pensar por que para eles era tão importante discutir sobre quem era o maior? Para e pensa, por que ter o reconhecimento como maior, mais importante, tendo autoridade, sendo valioso, tem tanta importância para nós? Por que isso tem tanta importância para nós? Isso é uma pergunta para a gente fazer e repensar. E a outra pergunta para você fazer e pensar é: de quem você dá tanta importância ao reconhecimento? De quem você dá tanta importância ao reconhecimento? A resposta de Jesus para o dilema deles é fantástica, é surpreendente. Ela é uma resposta disruptiva. Ela é uma resposta que quebra paradigma. O que é algo disruptivo? É algo que cria um novo conceito, uma nova forma de olhar para a vida. Por exemplo, a criação do smartphone foi uma inovação disruptiva, porque tudo a partir do smartphone criou-se uma nova cultura, tudo mudou. Foi disruptivo, percebe? Então, a criação, por exemplo, do Netflix é disruptivo, a criação do Uber é disruptivo, porque passa-se a enxergar uma nova forma, grandes possibilidades. A resposta de Jesus, ela foi disruptiva, ela quebra paradigmas, e de tempos em tempos, essa resposta é descoberta em alguma cultura do mundo e causa uma inovação disruptiva da forma de liderar e da forma de lidar com as relações. Jesus diz algo assim: os reis dos povos, os líderes das pessoas, eles dominam sobre os outros. E os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. Jesus desenvolve aqui um conceito fenomenal para as relações humanas, e que em alguns momentos ela é descoberta na história e faz um alvoroço nas relações. Recentemente, na nossa cultura, isso foi redescoberto e batizado com o nome de liderança servidora. Liderança servidora é o equivalente a você exercitar o amor que Jesus ensina nas Escrituras. E esse amor não é sentimento. O que é a liderança servidora? O conceito é você dar as melhores condições para que a pessoa possa desenvolver da melhor maneira possível a sua tarefa ou exercer o seu papel. O que é o amar que Jesus diz? É ter atitude positiva em relação ao outro. Não tem nada a ver com sentimento. Então, quando Jesus descreve a liderança servidora, ele está desenvolvendo um pouco mais do conceito de amor que ele ensinou para os seus discípulos. Ele diz: um novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei, amem também. E a Bíblia diz: tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. A vida de Jesus foi pautada nisso. Então, liderar amando é dar as condições da pessoa fazer da melhor maneira possível a sua tarefa ou exercer o seu papel. E quais são os parâmetros disso? Os parâmetros disso estão em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 descreve o amor, ou seja, descreve como essa liderança servidora, como essa liderança através do amor deve agir. O amor não busca os seus próprios interesses, para depois você dar uma lida em 1 Coríntios 13. E isso que Jesus está mostrando serve para o trabalho, serve para a família, serve para as relações de amizade, para todo tipo de relação. E isso quebra as estruturas de poder e de autoridade. Quando a autoridade vem somente através quando a autoridade vem
Não, quando o poder vem sem autoridade. Então Jesus quebra a estrutura de poder. Simplesmente com esse ensinamento. Não são assim. Vocês não são assim. O maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirige, aquele que lidera, seja como o que serve. Imagina isso na relação com seus filhos. Imagina isso na relação no seu trabalho. Imagina isso na relação com o seu marido. Imagina isso nas suas relações de amizade. Imagina isso em todos os aspectos da sua vida. Ah, mas pastor, a gente vai ser capacho, não dá certo, isso aí não, que isso, pelo amor de Deus. Não é ser capacho. De forma alguma. O amor tem limites. O amor, ele não busca os próprios interesses, ele é perdoador, você vai ler em 1 Coríntios as características do amor, você vê que é algo consistente, é algo que impõe limites, é o que é chamado de amor exigente. Quando você emprega isso, as relações, as estruturas mudam dentro da sua casa, dentro da sua equipe que você trabalha. Porque o amor, se eu não busco o meu próprio interesse, busco o interesse do outro, por exemplo, quando o outro vem pedir para eu executar a tarefa dele, o amor capacho vai fazer com que eu execute a tarefa dele. Mas o amor que Jesus ensina vai me fazer dar as condições para ele executar. O amor vai ensinar a pescar e não dar o peixe. Na minha equipe de trabalho, com meus colegas de trabalho, eu vou apresentar condições e não fazer por. Há coisas específicas que eu posso até fazer pelas pessoas, mas a essência dá condições para que elas desenvolvam e se desenvolvam. Percebe? Quando você aplica isso na sua vida, é um negócio fantástico. E a outra coisa fantástica que Jesus coloca é a autoridade se conquista. A autoridade, ela é conquistada. Versículo 27, Jesus diz, pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa que é o maior? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Cara, Jesus está dando o exemplo. Jesus está mostrando como se faz com a sua vida. Jesus mostra que era o mais importante, mas o mais importante foi e serviu. Não fez isso, Jesus não faz isso só naquele momento. Isso é a essência da história de Jesus, a história de quem ele era. Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 8, diz assim, ouça bem. Olha o que Paulo diz, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Qual era o modo de pensar? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim iguais aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Esse texto aqui dá uma pregação enorme, mas eu quero colocar aqui algumas coisas para você poder pensar. Paulo diz, seja humilde e considere os outros superiores a você mesmo. Você vai falar assim, cara, isso é um absurdo, porque se eu não me amar, quem vai me amar? Deus. Mas se eu colocar o outro na minha frente, quem vai me colocar à frente? Deus. Se eu não me reconhecer, quem vai me reconhecer? Deus. Deus. É por isso que Jesus podia abrir mão de si, porque ele sabia que a identidade dele estava segura. Ele não se importava em servir, ele não se importava com críticas, ele não se importava com certas circunstâncias que desafiavam a sua identidade, porque a sua identidade não estava em jogo. A sua identidade não estava à mercê de definição.
Porque Deus o definia. A identidade dele estava guardada em Deus. Então, por isso que ele poderia considerar os outros superiores a ele mesmo, porque isso não fazia com que ele se considerasse inferior aos outros. Por quê? Porque Deus o considerava superior. Porque o amor de Deus o preenchia. E isso deve acontecer conosco. Percebe? Por isso que eu consigo ficar seguro para viver uma liderança servidora, para viver uma liderança através do amor. E aí ele fala, pelo contrário, ele abriu mão de ser o que era e tomou a natureza de servo, tornando-se igual ao homem. Cara, preste atenção. Olha o que o texto diz. Na tradução mais antiga ele vai falar, ele não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Para Jesus se fazer semelhante ao homem, ele teve que assumir a forma de servo, porque o homem é servo por natureza. E se você não servir a Deus, você vai servir a qualquer outra coisa. O homem é servo por natureza, mas quando eu sirvo a Deus, eu consigo servir as pessoas sem perder a identidade. Agora, quando eu não sirvo a Deus, eu sirvo as pessoas tentando alcançar a minha identidade. Por isso, Jesus pode ser obediente a Deus. Só que quando você pensa em autoridade, a autoridade se conquista porque Jesus sempre viveu isso, é isso que eu quis mostrar. E há uma jornada de conquista do direito, uma jornada de conquista da autoridade na sua vida. Por isso que às vezes você vive conflitos. Não adianta você virar de hoje para amanhã e falar assim, não, agora eu vou exercer minha autoridade. Não funciona. Por quê? Porque é uma jornada de conquista do direito de você ser reconhecido com autoridade. E um dos maiores inimigos da jornada da conquista do direito da autoridade é a falta de consistência, ou seja, a falta de regularidade. Quando você é muito inconsistente, muito irregular, você tem dificuldade que as pessoas olhem para você e reconheça e confira a autoridade. E isso gera frustração, pois a gente não tem as respostas que esperamos. A gente muda o nosso comportamento internamente, muda no nosso coração e quer que amanhã os nossos filhos, nossos amigos, namorado, marido já veja a gente de uma outra forma. Só que, queridão e queridona, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos estão enxergando você como você era no ano passado ainda. Para você mudar, você precisa mudar e ser constante nessa mudança. Ter firmeza, ter regularidade. E isso vai fazer com que a memória mental das pessoas mude em relação a você e uma outra figura é formada no inconsciente de cada um. E aí eles te reconhecem como você é agora. É por isso que você paga preço de coisa que você fez no começo do casamento. É por isso que você paga preço com os amigos de coisa que você fez lá 2 anos atrás, na 5ª, 6ª série. As pessoas continuam te vendo daquela maneira. E as pessoas, elas não conseguem ver que você mudou até que você mostre constância. E isso deixa você frustrado. Só que mudanças, queridos, positivas e alinhadas com Deus, essas mudanças no comportamento, elas são sementes plantadas e regadas pelo Espírito Santo. Quando essas mudanças, você, por exemplo, numa pregação, na leitura de um livro da Bíblia, você entende que precisa mudar, foi uma semente plantada. O Espírito Santo vai regar isso de tempos em tempos, no momento oportuno. E essa semente vai crescer e vai dar fruto no tempo certo, nem antes nem depois. E a gente tem que aprender a esperar. A gente tem que aprender a esperar as pessoas verem esse fruto brotar da nossa vida. E há um ditado latino muito interessante, que ele fala, as palavras movem, os exemplos arrastam. Então, se você quer mudar e você quer exercer autoridade, Jesus deu o caminho. Você começa a mudar e não só falar, mas nas suas ações. Mostre com o seu corpo, com as suas atitudes, com as suas posturas que você é uma pessoa diferente. E ao longo do tempo, essa constância vai comunicar para as pessoas que você realmente mudou. O fruto vai brotar e então as pessoas vão trocar aquela foto mental e vão ver você diferente. Você quer que as pessoas parem de ver você como chorão, como chorona? Seja constante. Você quer que as pessoas parem de ver você como frágil? Você quer que as pessoas parem de ver você como uma pessoa super irritada, sem paciência? Você quer que as pessoas te vejam de forma diferente? Esse é o caminho. Esse é o caminho.
E por que seria tão importante, Rodrigo? Por que seria tão importante termos consistência nos exemplos e autoridade nossa? Versículo 29 e diz: eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Eu confio a vocês um reino. Eu confio a vocês um reino. Nós precisamos ter consistência e criar autoridade para que nós possamos assumir a responsabilidade. Para que possamos assumir a responsabilidade. Ele nos confiou um reino. Os discípulos precisariam entender seu papel nessa nova jornada. Eles eram os representantes do reino. Nós precisamos entender o nosso papel nessa jornada. Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Terminado isso, Jesus vem com outra bomba. Peneirados como trigo, do versículo 31 a 34. No versículo 31, Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Peneirar, queridos, é separar. É quando você peneira para separar a palha do trigo. É para separar a palha. Então, o que Satanás queria? Satanás pediu permissão para causar uma separação entre os discípulos e Jesus. Para separá-los. E Jesus fala com aquele que seria mais vulnerável, Pedro. Todos passariam pela aprovação e Pedro deveria ser a ponte para fazê-los voltar e fortalecê-lo. Pedro deveria ser esse cara, o mais vulnerável. E esse é o método preferido por Satanás, queridos. Preste atenção nisso. Ele tenta sempre nos separar de Jesus. Ele tentou com Adão e Eva e conseguiu. Ele tentou com o povo de Deus ao longo da história, nós vimos isso na série Heróis de Brinquedo e conseguiu. E ele tentou com Jesus na tentação do deserto, aí ele se deu mal. Aí ele se frustrou. E ele tenta hoje separar você de Jesus. E ele tem duas estratégias clássicas. A primeira é a estratégia da movimentação. Ele causa tribulação, pressão, tentação, correria. Ele põe os valores em choque. Ele põe amor pelo dinheiro. Ele põe você no sucesso. E ele achando que você nesse vucu-vucu, nessa tempestade toda, você vai se separar de Jesus porque você vai valorizar outra coisa. A segunda, essa é muito fácil de reconhecer. A segunda é mais difícil de reconhecer. A segunda é a estratégia da calmaria. E aí eu quero passar rapidinho uma cena de um filme, do filme Deus Não Está Morto, que explica muito bem essa estratégia da calmaria. Vamos lá ver. Eu nem mesmo sei o que eu tô fazendo aqui. Você nem Tem que aumentar para eu ouvir. Quem eu sou? Tem que aumentar para eu ouvir. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Putz, esqueci de te avisar porque eu vou colocar esse vídeo pequeno. O diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então é muito tarde.
Percebe? Essa cena do filme, o filho foi visitar a mãe que tem Alzheimer, que nunca falava, e de repente o Espírito Santo entra na mulher, ela começa a falar através dela. E aí você percebe que essa é a estratégia da calmaria. Às vezes a coisa está muito tranquila, está muito boa, e ele prende você nessa. E ele afasta você de Deus dessa maneira na calmaria. No versículo 32, Jesus continua: porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Isso aqui para mim é fantástico, porque Jesus sabe o resultado antes de acontecer. E ao falarmos de Jesus, parece uma coisa banal, né? Que Jesus sabe o que vai acontecer. Mas isso quer dizer que ele sabe o quão longe, baixo e sórdido podemos chegar. Mas ele não desiste. Seu amor é constante e ele vai nos buscar onde quer que formos. Ele confia que o resultado vai ser positivo, tanto que ele fala para Pedro: você não vai ficar lá quando você voltar, e não se você voltar. Esse resgate restaura nossa fé, nossa ótica, e não podemos ficar sem fortalecer nossos irmãos. Não podemos ficar sem retribuir esse amor, alcançando intencionalmente outras pessoas para se exporem a essa fonte. Essa fonte que é constante e apaixonante de amor, que invade a nossa vida com autoridade. E aí Jesus encerra esse momento de jantar. A gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com isso. E Jesus te resgate, te alcance aonde quer que você esteja nessa manhã. Amém? Vamos orar e aproveitar para interceder pela saúde do Rossini e também pela tia Lena da Fabi. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela mensagem. Obrigado por tua graça e por podermos desfrutar desse momento que o Senhor conversou com os discípulos e podemos rever nossa vida. Que o teu alcance, o teu resgate nos alcance, Pai, esteja e venha até onde estivermos. Em nome de Cristo Jesus. Pedimos também, Pai, intercessão pela saúde do Rossini, pela saúde da Lena, tia da Fabi. Que o Senhor restaure essas saúdes, que o Senhor visite, que o Senhor, Pai, traga e de volta a saúde física e afaste, ó Deus, todo mal, toda doença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero que você aí... Mandaram fotinha, produção? Ou não? Mandar? Então, primeiro, agora a gente vai assistir uma homenagem do grupo ao Dia das Mães, tá bom? E depois eu volto aqui pra gente encerrar. Mamãe, eu tenho a canção. Mamãe, que Deus cuide da sua vida, que você tenha a vida eterna. Tu, grande mãe, do amor dos teus filhos escrava, para teus filhos és no caminho da vida, como a faixa de luz que o povo hebreu guiava à longe terra prometida. Jorra do teu olhar um rio luminoso, pois, para batizar essas almas em flor, deixas cascatear desse olhar carinhoso todo o Jordão do teu amor. E espalham tanto brilho as asas infinitas, que expande sobre os teus, carinhosas e belas, que o seu grande clarão sobe quando as agitas e vai perder-se entre as estrelas. E eles, pelos degraus da luz ampla e sagrada, fogem da humana dor, fogem do humano pó, e à procura de Deus vão subindo essa escada, que é como a escada de Jacó. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para mim mesma. Porque o reconhecimento que eu espero receber das pessoas só vai acontecer a partir do momento que eu me reconhecer como uma mãe ótima.
Então você repete comigo. Eu sou mamãe, nada perfeita, porém suficientemente boa para suprir todas as necessidades dos meus filhos. Um beijo, feliz Dia das Mães. Aí, uma homenagem do grupo ao Dia das Mães, uma homenagem singela, que Deus abençoe, um ótimo Dia das Mães, um beijo muito grande para minha mãe que sempre nos assiste, Dona Glória, beijo grande, feliz Dia das Mães, te amo muito, viu? Que Deus te abençoe. E a todas as mamães do grupo, feliz Dia das Mães. Tenho certeza que teve mamãe aí que teve surpresa, que não sabia, né? Que algumas fotinhas, alguns videozinhos foram enviados, e assim a gente vai. E eu fiquei muito contente por pessoas que não têm a mamãe já no seu lado, que já está com o Papai do Céu, mas colocaram aí e homenagearam as suas mamães. Eu acho isso muito relevante, mesmo que a nossa mamãe já não esteja mais aqui, por que não homenageá-las? Elas sempre serão nossas mamães, não é verdade? Isso é muito bom. O Rubens está colocando aqui, rapaz, eu me vi totalmente no contexto, sou grata por Deus nunca ter desistido de mim. Isso é fantástico mesmo, Rubão. Eu também sou assim, eu sempre tive dentro de mim algo que me dizia que Jesus nunca ia me abandonar e que Ele sempre ia me resgatar. Sempre me trazer para perto dele, isso sempre me alegrou o coração. E Ele faz isso, né? Ele sabe, Ele vai ao nosso alcance. Show de bola! Produção, como é que tá aí as fotinhas? Tudo bem, se eu não aparecer, só põe a fonte de... Beleza, 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 sem problema. Eu não vou aparecer, mas as fotinhas aí da galera vai aparecer. Porque a família, né? É show de bola. Então vamos lá, só pra gente encerrar, a produção vai colocar aí na tela. Eu preciso... Já tá na tela, produção? Eu não sei. Aí, já tô vendo aqui a ceia, ó, que legal, a ceia em família. A Rô e o Júnior, canequinho do Itajés, garoto. Aí tem a ceia, a família do Rubão, tô vendo aqui também, a galera reunida. Show de bola, que coisa linda. Tem mais, produção? Tá colocando, pra mim tem um delayzinho rapidinho. Nossa, que mesa bonita essa aqui da Rosana. Essa é a mesa da Rosana do Júnior? Primeira é, né? Tô esperando mudar aqui pra mim, no meu retorno. Logo, logo a gente vai chegar um equipamentozinho que eu vou ter retorno direto. Nossa, que alegria! Olha os meninos! Pérez, Levi, Matheus e Dani, que legal! Fabi! A Fabi tá vendo ela mesmo na TV? Não, sou eu. Ah, sou eu. Que a Fabi tava no momento que ela tava vendo. Show de bola, Fabi! Olha que ceia bonita essa aí também, hein? Que lindo! Cara, muito legal, fantástico. A ceia é da casa do Pérez, da Dani. É isso? Show de bola. Tem mais? Mais uma aí. Deixa eu esperar chegar para mim. E a Rosana tá falando aqui. Linda homenagem. Não sei se vocês perceberam lá no final dos créditos. Centro Criativo Rosana. Porque foi a ideia da Rosana de fazer essa homenagem que a gente fez aqui, tá bom? A Rosana também falando pra Lid, lindas palavras. E agora tem a foto do nosso casal mais fofucho da igreja, que é a Cida e o Rossini. Essa é a última, produção? A Cida e o Rossini, coisa linda. Adoro, adoro, adoro. Não é que... Não é pôr óculos não, Rosana. É que assim, eu tô olhando numa telinha pequenininha no celular, só depois que vem pra minha tela do computador. Então demora um pouquinho, porque o celular ele vai automaticamente, vai mais rápido. Aí eu não consigo enxergar, mas quando vem pra tela grande, aí eu consigo ver. Galera, beijo grande. Adorei estar com vocês aqui, dessa interação, de ver essas famílias aí. Tem família que não mandou, mas que tá assistindo aí também. Fiquei muito contente, tá bom? Que Deus abençoe e guarde você. Quero dar a benção para a gente encerrar esse encontro. Estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto apenas simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã.
Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você, que o Eterno sorria para você e Ele presenteie você, que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso querido Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com a sua família, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um ótimo domingo. Eu vou para casa da minha sogra para fazer o almoço Dia das Mães, só com uma galerinha. Proteja-se. Se você tiver, se conecte virtualmente com os seus familiares aí, faça aquela videochamada hoje à tarde, celebre, aproveite o domingo. Estamos num momento difícil, mas vai melhorar, com fé em Deus. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados a gente é mais forte e a gente vai mais longe. Deus te abençoe, até a semana, tchau, tchau! Mamãe, eu tenho a canção. Mamãe, que Deus cuide da sua vida, que você tenha vida eterna. Tu, grande mãe, do amor dos teus filhos escrava, para teus filhos és no caminho da vida, como a faixa de luz que o povo hebreu guiava à longe terra prometida. Jorra do teu olhar um rio luminoso, pois, para batizar essas almas em flor, deixas cascatear desse olhar carinhoso todo o Jordão do teu amor. Espalham tanto brilho as asas infinitas, que expande sobre os teus, carinhosas e belas, que o seu grande clarão sobe quando as agitas e vai perder-se entre as estrelas. E eles, pelos degraus da luz ampla e sagrada, fogem da humana dor, fogem do humano pó, e à procura de Deus vão subindo essa escada, que é como a escada de Jacó. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para mim mesma. Porque o reconhecimento que eu espero receber das pessoas só vai acontecer a partir do momento que eu me reconhecer como uma mãe ótima. Então você repete comigo. Eu sou uma mãe, nada perfeita, porém suficientemente boa para suprir todas as necessidades dos meus filhos. Um beijo, feliz Dia das Mães.